Olá, rapaziada. Já se inscreva no canal, já curta, já compartilhe e já deixa o joinha. Avaliação da aprendizagem em processo, terceiro bimestre, Ciências da Natureza, 0801. Só tem uma prova de Ciências da Natureza. Beleza? Então, aquele abraço aí, pessoal do oitavo ano aqui de Pirassununga, os alunos do professor, para toda a rapaziada. Então, bora lá. O sarampo é uma doença que causa, entre outros sintomas, febre alta, manchas vermelhas pelo corpo. É transmitido de uma pessoa para outra. Deixa eu zerar aqui. Ao falar, tossir e espirrar, a forma de prevenção é a vacinação. O sarampo é uma doença grave. A doença abordada nesse texto é causada por um vírus. Beleza? Opa! Por um vírus. Na cidade onde você mora, existe um parque ou área verde bem bonita que gostaria que fosse preservada? Então, faça a leitura do texto certinho aí, ó. Há uma lista sobre praças, parques, hortas urbanas, né? E outras áreas, porque o professor está sem voz. Ainda será possível enviar alertas sobre um fato grave que estiver ocorrendo na área verde da cidade? Sim, aqui é fácil de acontecer. O uso da tecnologia abordada nesse texto tem por objetivo o quê? Preservar as áreas verdes da cidade, ó, tá? 3. Observe a imagem abaixo. Qual o método contraceptivo apresentado nessa imagem? É um preservativo masculino, tá? Observe a imagem. Nossa, eu tô com... Então tá aqui a imagem. A membrana plasmática, parede celular, cápsula, flagelo, citoplasma. Esse daí, ó, é uma bactéria, tá? O flagelo, ó, parece uma pantufa, né? Guarda isso que o senhor está falando. Parece uma pantufa, é a nossa bactéria. A AIDS é uma doença causada pela infecção do vírus da imunodeficiência adquirida. Nessa geração, né, a pandemia aí, que é um problema para vocês. Na geração do professor foi quando saiu o HIV, o vírus da AIDS, tá? A doença abordada nesse texto é transmitida através do quê? Beijo no rosto, na boca? Não, tem que ter troca de fluidos, né, corporais. Das relações sexuais sem preservativos? Sim. Do aperto de mão? Não. E do compartilhamento de objetos pessoais? Também não, embora é bom evitar, né? A tuberculose é uma doença infecciosa transmissível pelo ar que afeta principalmente os pulmões. O principal sintoma dessa doença é a tosse seca e persistente. É importante que a pessoa com sintomas procure um médico. Qual o agente causador da tuberculose? A tuberculose também é um vírus. Observe a imagem abaixo. Então, parece um parafusinho, né? Parece um veículo lunar. O que isso é? É um vírus, tá? Também é um vírus. Observe a imagem abaixo. Ó, cortou aqui, né? A trompa de Falópio, trompa de Eustáquio, tá cortada aqui. Qual o método contraceptivo indicado nessa imagem? É a laqueadura, tá? Laqueadura. O texto abaixo apresenta características de uma determinada doença. A transmissão acontece pela picada da fêmea do mosquito Aedes aegypti. Então a gente já sabe que é a dengue, né? Dengue, chikungunya. Essa prova tá fácil, hein, galera? Fala de onde você é, deixa aquele joinha. Senhor, eu te mando um salve, um abraço, coloca aí que nos próximos vídeos a gente manda. Quando diagnosticada precocemente, a sífilis não costuma causar maiores danos à saúde e o paciente costuma ser curado rapidamente. Pessoal, vocês não podem ter relação sexual tão cedo não, hein? Começa a aprender aí, mas foge disso. Uma única injeção de penicilina já é o bastante para impedir a progressão da sífilis. Uma forma de prevenir a doença abordada nesse texto é
evitar o compartilhamento de objetos pessoais, fazer uso de pílula anticoncepcional, manter as pessoas contaminadas isoladas, usar preservativo durante. Usar preservativo, né? O preservativo é uma barreira mecânica, né? Tá? Ele impede várias doenças. Sintomas da gonorreia. Na mulher, dor e a dor a urinar. Incontinência urinária. No homem, corrimento amarelado e dor de garganta. A doença abordada nessa imagem, então a gonorreia, né? Ó, gonorreia é causada por bactéria. Letra A, bactéria. Quais são as principais IST? Infecção pelo HIV, sífilis, herpes, gonorreia. Quais são as principais características da IST? A forma de prevenção comum a todas as infecções tratadas nesse texto é realização de higiene pessoal? Não. Utilização de preservativos? Sim. Isolamento das pessoas? Não. E uso contínuo de pílulas? Também não. Então, é a utilização de preservativos. O anticoncepcional hormonal combinado com oral ou pílula anticoncepcional é um comprimido que contém uma combinação de hormônios, geralmente estrogênio e progesterona. Esse método contraceptivo deve ser indicado pelo médico. O método contraceptivo abordado nesse texto atua bloqueando a entrada de espermatozoide? Não. Dificultando? Não. Impedindo a ejaculação de espermatozoide? Não. Inibindo a ocorrência da ovulação. Essa daqui. (14) Brasileiro com ELA cria aplicativo para pessoas, né? Então, ELA é esclerose lateral amiotrófica, tá? Então, essa pessoa que tem a esclerose, o uso da tecnologia na situação descrita nesse texto é importante porque favorece a qualidade de vida das pessoas. Elas conseguem melhorar a comunicação e ter a qualidade de vida. Aquele cientista, né? Esqueci o nome dele, que veio falecer, um dos mais inteligentes do mundo aí, o Anthony Hawks, né? Esqueci o nome dele, mas acho que é. Ele tinha esclerose. Transmissão. Altamente contagiosa, doença causada pelo vírus Paramioxvírus, né? Esse daqui é a cachumba. A doença com as características apresentadas nesse texto é denominada cachumba. Observe a imagem abaixo, a representação das fases da Lua. Nesta imagem, a Lua nova é a 4. Imagem 4, Lua nova. Os recursos naturais são elementos essenciais à existência do ser humano e à manutenção da vida. Nós diariamente buscamos satisfazer nossas necessidades, para isso recorremos ao meio ambiente e ao que ele nos fornece. Com forma de preservar os recursos abordados nesse texto, deve-se aumentar o uso de equipamentos elétricos? Não, né? Reaproveitar os materiais? A reciclagem, sim. Trocar transporte coletivo? Não. Utilizar produtos descartáveis de maior qualidade? Também não, causa lixo, né? 18. O ciclo da água faz com que a água circule em nosso meio ambiente de maneira contínua, envolvendo tanto componentes bióticos como abióticos. O ciclo da água é movido pela energia solar. O sol aquece a água, ela evapora, né? Então o professor já falou aqui, ó, o estado físico. A mudança de estado físico da água apresentada nesse texto é a evaporação do líquido para o gasoso, ó. Está evaporando. Observe os materiais abaixo: palito queimado, lata de alumínio, agulha usada, papel toalha sujo. O material que poderá ser reutilizado após ser descartado está indicado pelo número 2, lata de alumínio. O planeta Terra possui apenas um satélite natural, a Lua. Apesar de ser o segundo corpo mais brilhante no céu, porque ele pega bastante luz solar.
através somente do Sol, né? A Lua não possui brilho próprio, sendo iluminado pela luz solar. Conforme a Lua se desloca em torno da Terra durante o mês, ela apresenta 4 aspectos, né? São as fases. Os aspectos da Lua citados nesse texto são suas fases. O texto abaixo orienta sobre a tecnologia da logística reversa, como descartar. Então aqui o remédio, né? Sobrou, você vai levar, isso é logística reversa. Você compra, o que sobra você devolve no mesmo ponto que você comprou. Seguir as orientações descritas nesse texto favorece a qualidade de vida, pois visa a doação de remédio? Não. Previne que os medicamentos contaminem a água? Sim, é aqui que está certo. O remédio causa muita contaminação. Imagina todo mundo tomando remédio e urinando. Todo mundo pegando o remédio e jogando no vaso sanitário e dando descarga, né? Vai parar onde isso? 22. O papilomavírus, né, o HPV, é um vírus comum que se instala na pele e na mucosa de homens e mulheres. Existem cerca de 150 tipos de HPV, mas 4 tipos são mais frequentes e causam a grande maioria das doenças relacionadas à infecção. Sua transmissão se dá por contato direto com a pele ou a mucosa infectada. Entre as medidas de prevenção estão o uso de preservativos nas relações sexuais e a aplicação da vacina. A doença abordada nesse texto tem como principal sintomas a presença de dor ao urinar, feridas indolores, manchas vermelhas ou verrugas genitais. Letra D, verrugas genitais. E também dói, viu? Atualmente existem diversos métodos contraceptivos que agem de forma diferente. O método de barreira, por exemplo, impede a entrada do espermatozoide no útero e com isso evitam a fecundação. Um método contraceptivo que possui essa forma é denominada... Então vamos lá. Existem diversos métodos contraceptivos que agem de formas diferentes. O método de barreira, ó, mecânico, né? É o preservativo. Ó. Ele faz uma barreira. É isso aí mesmo. Leia no texto abaixo sobre a função de uma das estruturas virais. O vírus são organismos que não possuem célula. São acelulares, sendo sua estrutura formada basicamente por proteínas e ácidos nucleicos. A proteína forma um envelotório, né? Esse envelotório já está aqui, ó, é um envelope, tá? A estrutura que possui a função descrita nesse texto é denominada envelope. Onde fica toda a estrutura, o DNA e o RNA, que é o que a gente toma na vacina, tá? Na medicina humana surgiu como método para a leitura da glicemia, um leitor portátil. Então tem diabetes, você vai lá, faz o furinho no dedo e faz a leitura, né? O surgimento do leitor portátil descrito nesse texto funciona para quê? Por tratamento, né, dos pacientes, ó. Transplante não, imunização não e cura também não. 26. O professor não leu tudo certinho porque estou sem voz, tá? São moléculas extracromossômicas circulares de DNA bacteriano. Essas moléculas destacam-se por sua capacidade de duplicação independente, ou seja, são capazes de se replicar independentemente do DNA. A estrutura descrita nesse texto é o plasmídio, tá? Tá aqui, ó, letra C, plasmídio. Beleza? Curta, compartilhe, espero ter ajudado vocês aí. Um forte abraço a todos. Quando melhorar, eu volto a gravar mais aulas.